Geralmente, quando a gente fala sobre vícios, muita gente pensa naquelas pessoas que perderam tudo na vida delas, que estão morando na rua e que dependem de alguma substância. Mas os vícios eles não estão presentes somente nessa realidade, mas também no nosso dia a dia, seja com videogame, com açúcar, com as redes sociais, enfim. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar a melhor estratégia para você acabar com o vício, é claro, de acordo com a ciência. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou o criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora aprender. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar antes de entender essa estratégia para você acabar com o vício é entender o que são os vícios. Porque será que esse comportamento que você tem no seu dia a dia realmente é um vício ou simplesmente algum hábito negativo? Então, primeiramente, geralmente as pessoas elas relacionam o vício com a frequência de um comportamento, mas essa não é a principal variável. Então a pessoa olha, por exemplo, um adolescente que joga um videogame todos os dias, ou que fica sempre nas redes sociais e fala, essa pessoa é viciada em redes sociais, essa pessoa é viciada em videogame, mas não necessariamente isso é um vício. Eu, por exemplo, faço atividade física durante todos os dias da semana, mas nem por isso, nem por essa frequência, eu sou viciado em atividade física. Uma pessoa ela pode trabalhar com videogames, ela pode ser, por exemplo, um jogador profissional, e ela joga videogame todos os dias por uma boa parte do seu dia, mas não necessariamente essa pessoa é viciada. Então vamos entender 3 principais características para saber se esse comportamento que você tem é um vício ou simplesmente é algum comportamento negativo, um hábito negativo ou qualquer outro tipo de comportamento. Então o primeiro pilar para ser considerado um vício seria o abuso, que seria essa frequência trazendo um sofrimento para si ou para as outras pessoas. E o exemplo que eu vou usar aqui é o do álcool. Se você pensar um pouquinho uma pessoa que é alcoólatra, ela tem um sofrimento para si, então pode ser que ela tenha perdido o emprego, pode ser que ela tenha perdido a sua família, pode ser que ela esteja até mesmo gastando dinheiro que ela não tem, e ela traz sofrimento para as outras pessoas. Então famílias que acabaram por causa do álcool, violência, casos de acidente, você consegue se lembrar muito bem e você vê isso todos os dias na televisão também. Então o álcool é um bom exemplo para você entender que primeiramente a gente precisa ter o abuso, essa frequência traz o sofrimento para si ou para as outras pessoas, ou os dois ao mesmo tempo. O segundo pilar que a gente vai ter é a disfuncionalidade. Então pense novamente no álcool. Essa disfuncionalidade ela está relacionada com problemas de funcionalidade cognitiva ou fisiológica. No caso do álcool, a pessoa no dia seguinte ela pode ter, por exemplo, uma perda de memória, ela pode se sentir mais cansada, ela pode ter uma ressaca. Então ela percebe que nela mesma, com esse vício, com esse comportamento, ela tem problemas de funcionalidade ou cognitiva ou fisiológica. E o terceiro pilar que a gente vai ter para um vício seria a fissura. A fissura seria aquela vontade incontrolável de realizar o comportamento, seria aquela ansiedade, aquela vontade que você tem, por exemplo, de quando você ouve a notificação do celular, você querer ver quem mandou essa mensagem, seria ao você sentir o cheiro de uma comida, de um doce que você gosta, você ter essa vontade de comer esse doce, então seria essa a fissura, uma vontade incontrolável de realizar o comportamento. A pessoa tem essa fissura antes de realizar esse comportamento, e se ela não realiza esse comportamento, se ela se controla, ou se ela não pode fazer aquilo naquele momento, você vai ter uma ansiedade extrema. Muito comum de ver, por exemplo, em casos de cigarro. Quando a pessoa ela não pode fumar, por exemplo, uma viagem de avião, ela fica muito tempo sem fumar, ela sente essa ansiedade, a primeira coisa que ela faz assim que ela pode é pegar o cigarro dela, sentir esse alívio dela poder acabar com essa ansiedade. Então eu quero que você entenda aqui que todos nós estamos submetidos ao vício, a gente pode ter vício no nosso dia a dia e não somente naqueles casos mais extremos que eu falei para você com substâncias. Então entenda que o mesmo sistema que faz você sentir a motivação, o prazer, a satisfação com coisas boas do dia a dia, por exemplo, quando você faz uma doação para alguém você se sente bem, quando você faz atividade física você se sente bem, então esse mesmo sistema que traz essa motivação e satisfação para você é o mesmo sistema que pode te aprisionar em péssimos hábitos, como por exemplo o álcool, o cigarro, o consumo exagerado de doces, o videogame, entre outros comportamentos. Agora vamos entender mais um conceito aqui que vai ser importante para você entender a estratégia que eu vou te passar daqui a pouco. Por que maus hábitos geralmente eles são mais atrativos? Então vamos pensar aqui, vamos pegar alguns exemplos. Bons hábitos. Quais são os bons hábitos que a gente pode ter para o nosso dia? Fazer atividade física, se alimentar com equilíbrio, cultivar bons relacionamentos, se esforçar todos os dias para cultivar um bom relacionamento. Isso serão bons hábitos. E maus hábitos serão, por exemplo, comer doce frequentemente, ser sedentário e jogar videogame ao invés de fazer as suas obrigações, ao invés de você estudar, por exemplo. Então, o que a gente pode entender? Qual que seria a principal diferença entre os hábitos positivos e negativos, sem tirar, é claro, o fato de um ser positivo para você e outro fato de ser negativo para você? A principal diferença que você pode perceber aqui é que bons hábitos geralmente eles geram prazeres muito maiores. Então pensa com você, fazer atividade física você vai sentir muito melhor no futuro, quando você tiver aquele corpo dos seus sonhos, quando você estiver saudável, quando você evitar vários tipos de doença, você vai sentir com mais motivação quando você se alimentar com equilíbrio, então você vai ter um prazer muito maior lá no futuro quando você se vê atingindo aquele resultado. Agora, já os maus hábitos eles trazem até uma certa recompensa, mas não é tão intensa.
Então o que você preferia nesse momento? Você preferia comer um brigadeiro ou ter o corpo dos seus sonhos? E 99% das pessoas preferem ter o corpo dos sonhos, porque já é um prazer muito maior. Mas o que você pode perceber aqui é que apesar dos bons hábitos, geralmente eles gerarem esse prazer maior, eles têm essa recompensa no longo prazo, enquanto os hábitos negativos, geralmente, eles têm uma recompensa imediata. Eu como aquele brigadeiro, eu na hora me sinto bem, satisfeito. Agora eu vou para fazer atividade física, eu não vou me sentir bem na hora, eu vou sentir dor, incômodo, cansaço, estresse, mas lá na frente eu vou sentir um prazer muito maior. O que você pode entender aqui é que o sistema que tem grande influência nessa construção de hábitos positivos e negativos, e principalmente dos vícios, ele terá a preferência do tempo do que pela intensidade. É chamado de sistema dopaminérgico. Então o nosso sistema dopaminérgico, que procura esse prazer, essa satisfação, essa motivação, ele vai ser muito mais movido pelo tempo daquela recompensa, então ele quer uma coisa mais imediata do que pela intensidade no longo prazo. E é por isso que os hábitos negativos eles são muito mais atrativos pra gente, eles são muito mais fáceis de serem consolidados. O que a gente sabe também é que dependendo do comportamento que você está realizando, o nível de dopamina liberado ele é tão alto que é quase impossível você controlar aquele comportamento. Então, por exemplo, vamos dar o caso aqui da heroína. A heroína a gente sabe que é uma droga que é uma das mais perigosas que a gente vai ter e ela aumenta em até 200% o nível de dopamina no seu cérebro. Então, como é muita dopamina para você, pode acontecer a inibição do seu córtex pré-frontal, que ele tem uma das funções principais é o autocontrole. É por isso que algumas pessoas que estão com essas substâncias tão pesadas, elas não conseguem ter controle, um autocontrole sozinhas. Não é uma questão de elas não quererem, de não ter vontade de mudar a vida, é simplesmente porque o cérebro delas não permite elas a ter esse autocontrole. Ainda por cima, a gente vai ter algumas substâncias que vão ser dose dependente. Então, o que seria essa dose dependência? É quando o mesmo efeito do psicoativo não aparece mais nas mesmas quantidades. Um exemplo, a cafeína. Você começa tomando o seu café ali, uma xícara de café, e você sente mais com energia, mais motivação, se sente mais feliz, alegre. Mas depois de um tempo, com essa mesma xícara, com essa mesma quantidade, você não vai ter mais esse efeito. E aí o que acontece? Você precisa de mais quantidades, mais cafeína. Apesar dos efeitos eles não se manterem, você tem que tomar uma quantidade maior para ter os mesmos efeitos, as consequências elas continuam aumentando, isso é um grande problema. Agora a última coisa que eu preciso comentar com você para você entender o porquê dessa estratégia é a relação entre o ambiente e a droga, o ambiente e alguma substância, algum vício. Então, a gente sabe que durante a guerra do Vietnã, por exemplo, muitos soldados norte-americanos estavam utilizando a heroína como uma válvula de escape, no meio de tanta morte, guerra, destruição, tiro. Essa era uma das drogas que eram utilizadas para as pessoas se acalmarem, e a gente sabe, como eu falei para você, que é uma das drogas mais perigosas e viciantes que existem. Apesar disso, ao voltarem para casa, esses soldados, apenas 10% deles permaneceram com esse vício. Então, qual que é o motivo disso acontecer? Como que essas pessoas elas conseguiram, mais de 90% das pessoas conseguiram se livrar dessa droga depois que voltaram para casa? Eu quero que você entenda aqui a relação entre o ambiente e a droga, entre o ambiente e o hábito negativo, algum vício. Dentre os vários fatores que a gente pode ter aqui para explicar essa mudança de comportamento, a gente pode ter que a mudança de ambiente, de contexto, de significado foi um fator muito importante aqui. Então, naquele momento, aquela droga que eles estavam utilizando não era simplesmente alguma coisa que eles estavam usando ali por nada. Existia um contexto, um significado, um ambiente por trás daquilo. Era um ambiente estressante, de luta, de morte, de guerra, de fuga, de ansiedade. Então, aquilo tinha um significado, aquilo tinha um contexto e aquilo tinha um ambiente. Quando você muda isso totalmente, quando você volta para o seu país e você sai do momento de estresse, de luta, de morte, de guerra, você muda o contexto, muda o significado, a chance desse hábito ser também liberado, de você acabar com esse hábito, é muito grande. Entendido tudo que eu passei para você, vamos entender qual é a estratégia para você acabar com esse vício. E o primeiro passo é você identificar os seus vícios. Então, lembra que eu falei para você que não necessariamente o comportamento que você tem vai ser algum vício. Uma pessoa que é profissional de jogador de videogame, ela não vai ser viciada em videogame necessariamente. Uma pessoa ela pode ir para academia todos os dias, mas não necessariamente é viciada em atividade física, tá? Então, identifique os seus vícios. Lembre-se também que a frequência não é o único fator determinante, também não é o mais importante, mas também lembre-se que a gente não pode entrar no auto-engano em relação ao abuso. Lembra que eu falei para você que um dos pilares para a gente considerar um vício é o abuso? Essa pessoa trazer consequências para ela, trazer um arrependimento e também para as outras pessoas? Mas geralmente, as primeiras pessoas a perceberem que esse comportamento não está sendo tão positivo são as outras pessoas, tá? Então muito cuidado para você não entrar no auto-engano de você achar que tá tudo bem, de você achar que não tá trazendo nada negativo para sua vida, mas as outras pessoas já começaram a reclamar disso para você. O segundo passo aqui que você vai fazer é mapear os gatilhos, os contextos e significados de cada comportamento. Então vamos por partes aqui. O que serão os gatilhos? Gatilhos é tudo aquilo que te leva a um comportamento. Por exemplo, aqui um exemplo muito fácil para você entender. Quando eu ouço a notificação do meu celular, esse é um gatilho que me leva a um comportamento de olhar qual é essa notificação, quem me mandou mensagem. Eu posso, por exemplo,
tomar uma xícara de café, e esse foi o meu gatilho para, por exemplo, eu querer fumar um cigarro. Então, o gatilho é o que te leva ao comportamento. A primeira coisa que você vai fazer é, por exemplo, se você fuma, utilizando o exemplo do cigarro, é você pensar quantos cigarros eu fumo por dia e quais são os gatilhos que me levam a isso. Então, esse primeiro cigarro da manhã seria praticamente um hábito, porque eu já acordo e eu já quero pegar aquele cigarro, ou até fisiológico, porque você ficou muito tempo sem fumar. Aquele que é de tarde é porque eu tomei um café à tarde ali e eu sempre fumo depois do café. O outro por causa que meu chefe falou alguma coisa pra mim, eu fiquei estressado e eu fui fumar. Então, cada cigarro do seu dia existe um gatilho que te leva aquilo. Identifique quais são os gatilhos e anote isso em papel, tá? Então pega um dia pra você anotar tudo e quais são os gatilhos. E contexto também. Então, que contexto eu tô? Eu tô na minha casa, eu tô num ambiente estressante, eu tô no tédio, comece a anotar isso também. E os significados. Qual o significado desse cigarro? Esse cigarro tem um significado para eu tirar esse estresse, para eu sair do tédio. Ele é um hábito que eu já tenho, ele foi um gatilho que me trouxe até aqui. Então, mapeia quais são os seus comportamentos e o contexto, o significado de cada um deles. No caso do cigarro, cada cigarro. Mas pode ser, por exemplo, videogame, cada vez que você olha as redes sociais ou qualquer outro tipo de vício. O terceiro passo é você começar eliminando aqueles comportamentos que são mais fáceis, que tem um contexto, um significado que é mais fácil de você lidar. Então, por exemplo, no caso do cigarro, vamos dizer que você mapeou lá o seu cigarro da manhã, ou o cigarro da tarde, do café da manhã, do almoço, da noite, do trabalho, você mapeou todos. E você percebeu que tem um cigarro ali no fim da tarde, que ele é utilizado, que você fuma esse cigarro para sair do tédio. Então, você sair do tédio, você eliminar esse cigarro do tédio é muito mais fácil do que você tentar eliminar o cigarro daquele momento de estresse. Então toda vez que meu chefe fala alguma coisa pra mim, eu fico estressado, eu preciso fumar. É muito mais difícil você começar eliminando esse cigarro do que o do tédio. Então comece eliminando aqueles comportamentos que têm um contexto, que têm um significado e um gatilho que é muito mais fácil de você lidar. O quarto passo é o seguinte: uma vez identificado quais são os comportamentos mais fáceis, o que você vai fazer é dificultar esses comportamentos, tá? Então você dificultar eles para que eles sejam difíceis de serem realizados. Então, por exemplo, como que eu posso dificultar que eu não fume de maneira automática um cigarro? Então tem muita gente que tem vícios que realiza aquilo de maneira automática. A pessoa tá pegando o celular, tá vendo o celular sem ela perceber, ela puxou um cigarro, ela acendeu o cigarro sem ela perceber. Então todo o hábito que a gente vai ter, positivo e negativo, ele é parcialmente ou totalmente automático. E a gente precisa tirar isso da nossa realidade. Então o que você vai fazer é dificultar esse comportamento. Utilizando o mesmo exemplo do cigarro, o que você pode fazer é, por exemplo, pegar seu maço de cigarro, colocar dentro de uma caixinha com um cadeado. E toda vez que você quiser fumar, você vai ter que pegar essa chave, você vai ter que tirar aquele cadeado, você vai pegar um cigarro e depois você vai fumar. O que a gente sabe hoje é que quanto mais tempo você precisa para realizar um comportamento, maior será a chance de você desenvolver esse autocontrole de parar e não entrar no modo automático, tá? Tanto é que se você já foi em alguma loja, queria comprar alguma coisa, você viu uma fila enorme e você já não sentiu tanto prazer em querer comprar aquela coisa, você entendeu esse princípio. Quanto mais tempo para realizar um comportamento, menos interessante, menos motivador, menos o seu sistema dopaminérgico vai querer aquele comportamento, tá? Então, esse é o quarto passo. O quinto passo vai ser você gerir essa ansiedade. E lembra que eu falei pra você que quando você realiza um comportamento, você sente aquele prazer, mas quando você não realiza aquele comportamento, você vai sentir uma certa ansiedade? Então, o que você precisa fazer é controlar essa ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade, tá? Existe a ansiedade que é no corpo, então você sente ela em todo o seu corpo. E o que você vai fazer para controlar essa ansiedade? Você vai fazer uma atividade física leve, como uma respiração, um relaxamento muscular. E existe a ansiedade que está na mente, que começa na mente. Então você começa a pensar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que você está dirigindo e de repente passa uma criança na sua frente e você quase atropela ela. A ansiedade está no corpo, você vai sentir o coração acelerado, você vai sentir tudo isso no seu corpo. Agora tem a ansiedade que ela começa na mente. Você está em casa, por exemplo, e você lembra que no dia seguinte você tem que fazer uma apresentação e você não preparou, você esqueceu. E aí começa a surgir a ansiedade. Então se ela está no corpo, é estratégia de ansiedade corpo. Atividade física leve, respiração, relaxamento muscular. Se a ansiedade ela está na mente, então é a estratégia da mente. O que seria isso? Meditação e foco no agora. Foco na sensação da sua roupa, foco nos objetos que você tem naquele momento, tá? Então, ansiedade no corpo, estratégia de corpo. Ansiedade na mente, estratégia da mente. E o sexto e último passo, é claro, é você procurar a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra, tá? É muito importante, a estratégia é muito válida, ela é válida cientificamente, mas você não deve somente seguir ela e deixar que um profissional não te acompanhe, tá? Então procure um psicólogo e psiquiatra. Até porque o psicólogo ele vai te ajudar no passo 1, no passo 2, no passo 3, identificar o contexto, o significado, comportamento, te ajudar nessa mudança de comportamento. E o psiquiatra, por exemplo, ele vai te ajudar nesse controle da fissura, da ansiedade, com medicamentos que são próprios para você, tá? Então, tudo que eu pensei para você é válido cientificamente, você pode até apresentar isso pro profissional que te acompanha, mas essa estratégia ela não descarta o acompanhamento de psicólogo e de um psiquiatra, tá bom?
E para você que chegou até o final desse vídeo, parabéns pela sua dedicação, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil com validação científica. Então, para você que quer levar seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!